É Cristo chamando, chama por ti e por mim. Graças a Deus, nos reencontramos nesta belíssima manhã de quarta-feira, hoje 17 de abril. Você que está conosco deve estar lembrado, nós estamos trazendo hoje a conclusão de uma mensagem que nós ministramos em nosso templo e nós registramos esta mensagem para exibi-la aqui no Opção para a Vida. Eu espero que você que esteve conosco tenha sido profundamente abençoado e hoje vamos concluí-la. Queremos lembrar a todos também mais uma vez a nossa
12ª excursão à Terra Santa. Esta viagem está simplesmente imperdível. Nós estaremos viajando na segunda quinzena do mês de janeiro de 2020. Inclusive é um voo sem escala, Guarulhos-Tel Aviv. Durante esse período, nós estaremos visitando Israel de norte até ao sul de Israel, de leste a oeste. E, inclusive, pela primeira vez, nós estamos incluindo todas as refeições, café, almoço e janta. Self-service. Quem já viajou comigo sabe que realmente os hotéis são de muito conforto e hotéis de 5 estrelas. Nós estaremos, portanto, tendo a oportunidade inédita de termos incluído no nosso pacote o almoço. Você vai apenas levar o coração para realmente desfrutar de muitas emoções. Visitaremos o túmulo, lugar este que está vazio, onde Jesus foi sepultado. Visitaremos Belém, onde ele nasceu, Nazaré, onde Jesus trabalhou. Inclusive visitaremos uma vila do tempo antigo nos dias de Jesus. Visitaremos em Belém o Heródion, local fantástico. Estaremos também indo até o sul de Israel, a cidade de Eilat, onde teremos a oportunidade de conhecer as imediações onde Moisés deve ter feito a travessia no Mar Vermelho. E, finalmente, na volta, visitaremos uma representação, uma réplica de como era o tabernáculo, lugar este onde Moisés chamava o povo para adorar ao Senhor e prestar culto, onde eram realizados os sacrifícios dos animais nos tempos de Moisés. Então você não pode perder, além de, se você não é batizada ou batizado, ter a oportunidade, de acordo com a sua confissão de fé, de se batizar nas águas do Rio Jordão. Eu mesmo já realizei vários batismos de vários irmãos. É um sonho de que muitos têm, de estar no lugar, andar por onde Jesus passou, visitar lugares a exemplo do que estamos citando. Então não perca essa viagem, está simplesmente imperdível. Valor, $3.120, você pode parcelar 1 mais 8, 25% de entrada e 8 parcelas iguais fixas, sem juros, sem correção monetária. E o melhor, você estará fazendo uma viagem sem escalas, voo direto, Guarulhos, São Paulo até Tel Aviv, capital. Então, você não pode perder. Maiores informações, agora o telefone que aparece abaixo, 083 3063 3163. 083 3063 3163. Inclusive, a gente vai registrar tudo. Toda viagem será registrada para que você, quando voltar, tenha a oportunidade de assistir com toda a sua família. Tudo já está incluído, gente. Tudo já está incluído. Você não vai pagar mais nada. Portanto, programe-se e horário comercial, liga para esse fone 083 3063 3163. Sem perda de tempo, fiquemos com a conclusão desta mensagem que nós ministramos em nosso templo. Porém, aquela menina estava lá e ela disse à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Irmãos, aquela menina foi levada cativa como exilada, mas levou consigo na sua memória, na sua mente, no seu coração, uma coisa que ela certamente, de tanto ouvir por parte dos seus pais, o que ninguém poderia tirar, que chama-se fé. E quando ela chegou lá, que se deparou com a situação em que Naamã estava leproso, ela disse: quem me dera o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. E observem que aquele comandante participou ao rei da Síria. Este, por sua vez, mandou uma carta para que Naamã fosse até Samaria, chegasse lá e procurasse o profeta Eliseu, para que ele pudesse resolver o problema da lepra daquele homem, que era uma doença incurável na época. Mas diz a palavra que quando o rei de Samaria recebeu aquela carta, disse: ele está provocando, chamando isso para a gente brigar aqui. Eu por acaso tenho algum poder miraculoso de curar esse homem leproso? E alguém disse: olha,
chegou ao conhecimento de Eliseu, ele disse: olha, por acaso não tem aqui um profeta em Samaria que não possa buscar a solução para esse problema em Deus? E foram introduziram-no até a presença de Eliseu, e diz a palavra que, quando ele recebeu aquela comitiva, ele disse: olha, você vai lá no Rio Jordão, dê 7 mergulhos, e você vai ficar curado. Quando ele ouviu isso, Naamã disse: é até um desaforo, em outras palavras. Como é que eu chego aqui, eu não sou recebido com honras de um mandatário vindo lá da Síria, ele me recebe assim, como se eu fosse uma pessoa comum qualquer, e ainda mais manda eu me banhar lá no Rio Jordão, um rio poluído, e realmente o Rio Jordão é um rio poluído, a água é muito suja. Eu já tive a oportunidade algumas vezes, até de realizar batismo, o irmão foi batizado lá, realmente é uma água poluída, não é uma água límpida, não é uma água pura, límpida. Ele disse: eu tenho 2 rios lá, na Síria, Arbana e Farpá, e são rios límpidos, de água pura, límpida, e ele manda eu vir me banhar aqui nessa água suja do Rio Jordão. E alguém disse: ó, meu Senhor, se o profeta tivesse pedido uma coisa difícil, você não ia fazer? É uma coisa tão simples, vai, mergulha lá. E convenceram-no que ele realmente se banhasse, desse 7 mergulhos. Ele deu 7 mergulhos. No 7º, diz a palavra que a sua pele estava pura, como a pele de uma criança recém-nascida. Um milagre aconteceu por causa da fé de uma menina, que de tanto ouvir os seus pais passar informações, ensinar princípios da palavra e de intimidade e conhecimento com Deus, ficou aqui na cabeça daquela menina. O milagre aconteceu porque uma menina que desde a sua mais tenra idade foi educada, instruída, para que ela realmente exercesse fé. Esse é o 2º exemplo. Instrui a criança no caminho que deve andar, para que quando ele for adulto não se afaste dele. E o 3º e último exemplo que eu quero citar, está também no Velho Testamento, de 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidênego. Está lá no livro de Daniel, capítulo 1, versículo de 1 a 8, diz a palavra que eles também foram levados, exilados para o Império Babilônico. E quando eles chegaram lá, tinha sido feita uma recomendação pelo rei que fossem escolhidos jovens fortes, os melhores, mais inteligentes, os mais esbeltos, para que fizessem parte, certamente lá da corte, né, dos sábios, dos entendidos, daqueles jovens que iriam estar assessorando o rei. Diz aqui o texto: no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou para a terra de Siniá, para a casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versátil no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, de Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abidênego. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho, nem com o que ele bebia, e então pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não contaminar-se. Nós temos, meus irmãos, o conhecimento da palavra. Jesus disse que
Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E como nós estamos sendo negligentes para com os nossos filhos ou para com os nossos netos. Porquanto a responsabilidade é nossa. Não vamos, irmãos, terceirizar para a igreja, para a escola ou para a educação. Compete a mim e a você, como pais cristãos, instruir a criança no caminho que deve andar. Quando nós não assumimos essa responsabilidade, nós estamos transferindo para outros. Estamos dizendo simplesmente, como nós parafraseamos, Jesus disse: deixai vir a minhas criancinhas, não as impeçais, porque das tais pertence o reino dos céus. Nós simplesmente estamos transferindo para quem? Para as babás eletrônicas. Estamos transferindo para quem? Para os programas televisivos. Estamos transmitindo para quem? Para a internet, para bonecos como esse que estão levando crianças a matarem e se suicidarem também. Esta semana, num dos jornais televisivos aqui, eu estava com minha esposa vendo um educador fazendo uma entrevista mostrando que a maioria das crianças hoje, e olha aqui, eu não penso, não imagino que aquele homem seja um cristão, um evangélico, eu não o conheço, mas pelas informações dele, ele estava mostrando que a pedagogia, a formação pedagógica é suficiente para que as crianças não sejam levadas a cometerem crimes, como a gente está vendo hoje quase todos os dias. E aí eu queria dizer para você, que quando a gente não cumpre com a nossa responsabilidade, é como se estivéssemos dizendo, fazendo as mesmas palavras do apóstolo: não incomode o mestre, não traga essas crianças para Jesus. E aí Jesus diz: não as impeçais, deixai-as vir a mim, não as impeçais, porque das tais é o reino dos céus. Eu quero citar aqui 4 pensamentos, encerrando esta palavra. Preste atenção, são 4 pensamentos muito interessantes. Primeiro, quando os pais desprezam o culto doméstico e menosprezam o valor de subir com toda a família à casa do Senhor, eles simplesmente estão impedindo de contribuírem que os seus filhos venham a Jesus. Segundo pensamento, a educação, a disciplina e a primeira escola de todo o aprendizado começa com uma pedagogia na família, começa em casa. Por exemplo, se você está em casa com seus filhos, e o seu filho, normalmente, criança ainda, dá um arroto bem grande, e você acha engraçado, você acha aquilo, você fica até sorrindo com aquilo. Na primeira oportunidade que você tiver lá num restaurante cheio de gente, ou num almoço, ou seja onde for, que ele fizer isso, você vai passar uma grande vergonha, porque você deixou de corrigir o seu filho em casa. Meu filho, não faça isso, isso é falta de educação. Ou se você, talvez, chegou num momento lá, mentiu, faltou com a verdade. Alguém procurou você pelo telefone, você chegou para sua esposa ou para o seu marido e disse: olha, diga que eu não estou, para fulano, eu não estou. Seu filho está ali ouvindo. Você está dando uma aula prática, ensinando o seu filho a mentir. Você está dizendo a ele: olha meu filho, aprenda a mentir, aprenda a faltar com a verdade. Lá na frente, quando o seu filho estiver faltando com a verdade para com você, você não tem autoridade nenhuma para dizer: meu filho, olha, a Bíblia diz que a nossa palavra seja sim, sim, não, não, porque o que diz procede vem do maligno. Meu filho, quem mente é filho do diabo. Ele vai dizer: como se o Senhor me ensinou? Estão entendendo? Eles vão aprender com a lição prática, não é com teoria, é a prática. Um outro pensamento, Charles Galvin disse: é mais fácil construir um menino do que consertar um homem. Eu achei essa frase profunda. É mais fácil construir um menino do que consertar um homem. E finalmente,
A criança vem ao mundo desprovida de todo conhecimento e de toda compreensão. Seu espírito, embora vazio no princípio, é um terreno fértil a ser semeado, ou a receber uma semeadura. E alguém ainda disse também: não devemos nos preocupar apenas com o que a criança é hoje, mas com o que ela será amanhã. Eu já estava esquecendo também aqui uma frase muito interessante. Alguém já disse: permita a criança fazer tudo o que quer e quando quer, e você estará preparando um criminoso em potencial. Talvez você saiba de tudo isso que eu estou dizendo aqui, mas o nosso descaso, a nossa desatenção, nosso desleixo, ou a nossa falta de observação, esses pequenos detalhes, é a mesma coisa que você está dizendo ou fazendo suas as palavras a contraponto do que Jesus disse: deixai vir as minhas criancinhas, não as impeçais, porque das tais pertence o reino dos céus. É o mesmo que você está dizendo. Não deixemos as crianças virem a Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, pais. Que Deus tenha misericórdia dos nossos filhos. E que nós nos espelhemos no exemplo de Eunice, mãe de Timóteo, e Lloyd, vó de Timóteo. Que segunda o livro de Atos, capítulo 16, o pai de Timóteo era um grego, era gentio, era descrente. E por ele ser um homem descrente e não ter o conhecimento da palavra de Deus, a sua mãe e a sua avó Lloyd e a mãe Eunice se preocuparam em passar para ele todo o embasamento da palavra de Deus, ao ponto de dizer, Paulo, ao escrever ao jovem Timóteo, dizer que ele tinha aprendido as sagradas letras desde a sua mais tenra idade, desde criança. E Timóteo foi uma bênção para os seus pais. Timóteo foi uma bênção no ministério do apóstolo São Paulo. Timóteo foi uma bênção para a igreja, porque ele recebeu um embasamento desde a sua infância. Amém? Quem pode dizer amém? Vocês entenderam essa palavra que Deus mandou hoje à noite? Está claro? Então vamos sair daqui conscientes de que essa responsabilidade não vamos transferir para a igreja, não vamos transferir para um simples culto que se realiza de 30 minutos pela manhã e 30 minutos à noite. Vamos sair daqui com a responsabilidade sobre os nossos ombros. Quem é avó, quem é pai, quem é mãe, saia daqui consciente disso. A responsabilidade é nossa. Senão, nós vamos fazer nossas as palavras ao contrário do que Jesus disse: deixai vir as criancinhas, não as impeçais, porque das tais pertence o reino dos céus. Nós vamos dizer: não deixemos vir as crianças a Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Quem pode dizer amém? Fiquemos em pé. E nós vamos encerrar cantando o hino que eu cantei com vocês nesta noite, encerrando o culto, que ora nós no início entoamos o hino: vinde meninos, vinde a Jesus. 609. Vamos cantar o hino mais uma vez. 609. Vinde meninos, vinde a Jesus, Ele ganhou-vos bênção na cruz. Aos pequeninos Ele conduz. Ó, vinde ao Salvador. Todos. Que alegria sem pecado ou mal, reunir-nos todos afinal na santa pátria celestial, com Cristo Salvador. Já sem demora todos convém ir caminhando a glória da além. Ele vos chama
quer vosso bem. Ó, vinde ao Salvador, todos. Que alegria sem pecado ou mal, reunir-nos todos afinal, na santa pátria celestial, com Cristo Salvador. Com grande amor, Jesus sempre diz: quer recebermos no bom país, quer conceder-nos vida feliz. Ó, vinde ao Salvador, todos. Que alegria sem pecado ou mal, reunir-nos todos afinal, na santa pátria celestial, com Cristo Salvador. Eis a chamada, vinde hoje a mim. Não há no mundo quem ame assim. Seu grande amor por nós não tem fim. Ó, vinde ao Salvador, todos. Que alegria sem pecado ou mal, reunir-nos todos afinal, na santa pátria celestial, com Cristo Salvador. Só tenho que agradecer a você que esteve conosco, que todos fiquem com Deus e até o nosso próximo programa, se Deus nos permitir.